Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do Retiro. O vídeo número 1, a vontade de Deus e a santidade do homem restaurada. Nesse primeiro vídeo do Retiro, a intenção é mergulhar, né, mais profundo nesse mar de conhecimento a respeito do amor de Deus por nós. Esse vídeo, ele trata, né, especificamente de falar sobre a vontade de Deus e a nossa busca pela santidade. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que Ele criou seres, criaturas humanas para serem morada dele. E nessa morada, ele ter companhia. A criatura estar unida a ele e ter um relacionamento com ele de amizade, de amor, de correspondência. E isso vai acontecer nessa busca por essa santidade. E não é uma santidade como a santidade que nós já conhecíamos, né? Santidade que nós chamamos hoje de santidade das virtudes, porque ela é uma santidade que é exterior, né? Onde a pessoa que vive nessa santidade das virtudes, ela busca mostrar para as outras pessoas que ela é uma pessoa virtuosa, que ela é uma pessoa que tem muita paciência, que ela é uma pessoa que reza muito, que ela é uma pessoa muito religiosa, né? Usando véus, né? Para, né, se cobrir durante a missa, né? Tudo muito exterior. E isso não é ruim, né? Não é ruim porque a pessoa está buscando a Deus. Só que é uma busca, assim, própria, uma busca para a própria santidade. Por mais que ela reze, né? Uma pessoa que vive na santidade das virtudes, ela pode rezar o dia inteiro, como eu conheci uma senhora, ela rezava o dia todo, ela andava com um terço, com um rosário mesmo, né? Daqueles, né, que são completos. E ela rezava o dia inteiro vários rosários, né, com todos os mistérios, várias vezes por dia. E ela era considerada uma pessoa muito religiosa, porque ela andava sempre, né, com o rosário na mão, rezando o tempo todo. Mas não é a mesma coisa que essa santidade divina que Jesus está nos propondo nesses tempos, né? Nesse tempo em que é um tempo da santificação, o terceiro Fiat, né? O primeiro Fiat foi da criação, o segundo da redenção, e agora esse da santificação, onde Jesus quer, né, trazer através do livro do céu, né, com o conhecimento sobre a verdadeira santidade, que é esse dom de viver a vontade de Deus, viver e não fazer, viver a vontade de Deus. Ele quer, né, nos santificar. E nós, ao tomarmos conhecimento, né, dessas verdades do livro do céu, nós vamos penetrando nesse universo divino. Nós vamos cada vez mais conhecendo o que é viver a vontade divina, né? É que é um esvaziamento de tudo o que nós até hoje temos dentro de nós, a respeito de tudo e qualquer coisa. Porque nós somos criados vazios, ocos,
para sermos uma morada de Deus, uma habitação, onde Ele vai ser o que vai preencher o nosso ser. Vai ser o próprio Jesus que vai habitando em nós, na nossa alma, Ele vai nos transformando, Ele vai, à medida que nós vamos compreendendo e passando, né, pela purificação aqui já na terra, né, Ele vai iluminando onde estão as nossas misérias maiores, as nossas paixões, os nossos vícios, tudo aquilo que é impedimento para Ele fazer a morada em nós. Ele ilumina e nós vamos, a partir do momento que Ele mostra, né, iluminando, nós vamos eliminando essas barreiras, né, que são impedimento para Ele vir e morar dentro de nós, construir o reino dele ali dentro de nós. E à medida que nós vamos nos esvaziando de tudo isso, Ele vai cada vez mais entrando, né, tomando conta dos espaços até tomar posse de todo o nosso ser. E Jesus também fala sobre essa santidade, né? Que as pessoas acham, a maioria das pessoas, como eu também pensava, que é impossível ser santo, porque as pessoas veem os santos como aqueles que fazem grandes atos de heroísmo, né? Aqueles que são martirizados, aqueles que passaram por torturas, né? Aqueles que foram, né? Assim, como que eu digo assim, flagelados, né? De uma certa forma, assim, por terem a coragem, né? Esse heroísmo que as pessoas acham que tem que ter a coragem de enfrentar, né? Sofrimentos muito grandes, né? No corpo e na alma, para poder ser alguém que é considerado santo, né? Esses santos são valiosíssimos, esses santos que nós conhecemos hoje, que tem muitos santos e que intercedem por nós lá do céu, são importantes, mas esta santidade que Jesus ele quer trazer através do dom da divina vontade é a mesma santidade de Deus, é viver a vontade dele, é estar numa comunhão com ele, que é algo interior, que se passa dentro da alma e que não é para ser mostrada para as pessoas, né? As pessoas vão olhar para as pessoas que vivem nessa santidade divina e elas vão nos ver como pessoas normais, né? Elas não vão enxergar essa santidade, porque não é uma santidade que precisa ser mostrada, porque é tudo muito interior entre a criatura e Deus. É um relacionamento interior da alma da criatura com Deus, onde ela faz constantemente companhia para Deus. Ela está numa conversa com Ele, num buscar entender as coisas, numa correspondência de, de aceitar as coisas que estão acontecendo como sendo vontade de Deus e amar a vontade dele. Então, traz muita paz, porque haja o que houver, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele, né, permite que tudo aconteça porque é para uma purificação da alma das criaturas, né, a, a, os castigos, por exemplo, né, que nós sabemos que Ele está permitindo que aconteça com a humanidade, né, muitas coisas que nós estamos vendo que estão acontecendo, que são terremotos, enchentes, furacões, né, tantas coisas, né, que Ele permite que aconteça para que as criaturas possam, através do sofrimento que gera esses acontecimentos, ela possa se voltar para Deus, ela possa olhar de novo para cima, para o alto, para Deus, porque a criatura está vivendo como quase que de cabeça para baixo, porque ela não olha mais para Deus, ela só olha para si mesma, ela só busca os interesses próprios, a vontade humana, que não, que ao contrário da vontade divina, ela é egoísta, ela só quer prazer, ela só quer
interesse nas coisas do mundo que possam gerar para ela poder, fama, dinheiro, prazer, né? E o que Jesus quer de nós, Ele quer que nós vivamos, né? Porque como nós fomos criados para ser imagem e semelhança dele, né? Que ele, quando esteve aqui na Terra, na humanidade dele, ele vivia numa completa união com Deus. Tudo o que ele fazia, ele rezava para Deus, pedindo orientação, pedindo graças para as pessoas, pedindo perdão. Tudo ele se direcionava a Deus. E é dessa forma que nós somos criados para ser, né? Constantemente unidos a Deus, em tudo que vamos fazer, pedir ajuda, pedir luz, pedir sabedoria, pedir inteligência, tudo, né, para Deus, porque é Ele que é o portador de todos os bens, de todas as graças. Nós sem Deus não somos nada, nós não respiramos sem Deus, nós não vivemos sem Deus, não há vida, né? A alma sem Deus é como morta, é só um corpo andando como se fosse um zumbi, né, aqui na Terra. Porque a vida, a verdadeira vida, o sentido de viver, de estar nesse mundo, é viver nessa comunhão com Deus, nessa união com Ele, nesse relacionamento e Ele vivendo em nós. Nós somos criados para ser morada de Deus. Nós somos criados para ser tabernáculos vivos, onde cada criatura tem um Jesus dentro de si para iluminar, para guiar, para conduzir. Porque da mesma forma que ele se multiplica num pedaço de pão, como que ele não vai se multiplicar na alma de cada criatura que tem vida, né? Que pode conversar com ele, que pode ter um relacionamento com ele, porque lá na hóstia consagrada ele não pode falar, ele não pode se comunicar, ele não pode andar, ele não pode fazer nada, ele fica ali no sacrário, sozinho, no escuro, esperando alguém ir lá para poder, né, ele poder ir para a criatura, para dentro da criatura, que é o lugar onde ele queria entrar e permanecer, não só por 15 minutos, mas todo o tempo. E ali cita o Catecismo número 27, em que diz que nós somos criados por Deus e para Deus, né? Deus deseja morar no coração de cada criatura. Então, criados por Deus, nós somos obras de Deus, criaturas de Deus, nós somos criados por Ele e para Ele. Como para Ele? Para ter, né, essa unidade com Ele. Nós não somos criados para nós mesmos, né? Ele nos criou e nos largou no mundo para vivermos para nós mesmos, né? A maioria das pessoas neste mundo vivem para si mesmos, né? Estão tão afastados de Deus que tem pessoas até que eu acredito que se esqueceram que Deus existe, de tanto que elas estão longe dele. E ele não está feliz com isso, porque ele sofre, porque ele quer estar com a criatura, né? Quando Deus, num transbordamento de amor, criou tudo, né? Criou o universo e tudo que existe no universo, ele criou tudo isso para que Jesus viesse habitar na criatura e a criatura habitar nesse universo. Então tudo foi criado para Jesus, né? Todas as coisas criadas e maravilhosas que tem no mundo foram feitas para, de uma certa forma, para Jesus, porque Jesus que ia habitar em cada criatura e a criatura habitaria nesse universo maravilhoso, né? Várias cópias de Jesus, digamos assim, né? Vivendo na Terra. E
Jesus vivendo dentro da criatura, né? E não só vivendo, né? Mas tem para quê? Para poder ter esse relacionamento com a criatura, para poder ter uma companhia na criatura, né? Porque Deus não precisava nos criar, mas Ele quis nos criar, porque o amor dele é muito grande e precisava não, queria transbordar, né? Queria transbordar esse amor, e a forma que Ele conseguiu, que ele planejou, que é maravilhosa, é criar seres onde ele ia se multiplicar e ia ter essa companhia e esse relacionamento, né? Porque da mesma forma que Pai, Filho e Espírito Santo se amam e se relacionam entre si, nessa santidade, nesse amor, eles quiseram multiplicar isso em várias criaturas, para ter também esse mesmo relacionamento que eles têm entre eles, essa mesma santidade que eles têm entre eles. Assim fica mais fácil para compreender para o que nós somos criados. E aí é falado, né, a respeito da santidade que as pessoas entendem como santidade, por exemplo, uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que reza muito, que, que ela diz que ela, ela tem uma vida assim de oração, mas a diferença é que essas pessoas é, elas estão buscando a santidade, só que elas estão buscando a própria santidade, né? A diferença é essa, elas querem é, conseguir méritos próprios, né? A grande diferença está nisso, que a santidade como nós conhecemos, né, que é a santidade das virtudes, ela no fundo, ela está buscando a própria salvação, aquela pessoa. E a santidade divina, a diferença é muito grande, porque a pessoa que vive nessa santidade divina, que ela doa a sua vontade para Deus, para viver só da vontade de Deus, ela perde os direitos de ter vontade. Então a criatura não tem mais vontade, né, para começar. E tudo o que ela vai fazer, os atos, os pensamentos, né, em direção a Deus, tudo o que ela faz é para um bem universal, um bem que é para as pessoas que estão no presente, as almas, né, das pessoas que estão no presente, as que já viveram, as do passado, e as que virão, as do futuro. As almas do purgatório são alcançadas com o orvalho benéfico, né, que nós chamamos, que são as graças que são derramadas, que são produzidas pelos atos, pela vida, né, de união com Deus, vivendo na divina vontade, né? E até o céu, os bem-aventurados, né, as almas que já estão no céu também recebem, né, essas luzes, por quê? Porque elas passaram aqui pela vida e não tiveram esse conhecimento, né? Não havia ainda Deus liberado este dom. Ele só liberou com através do livro do céu da Luísa Picarreta, né? Há cento e poucos anos atrás. Então, antes, todos que viveram não receberam esses conhecimentos, eles estão recebendo agora lá no céu, porque tem pessoas aqui na Terra que já estão vivendo essa santidade divina. Neste grupo, né, neste canal, né, as pessoas que fazem parte, né, do canal, que acompanham, e que já fizeram consagração, que já há mais de 3 anos estão vivendo essa santidade divina. Então, é possível para quem desejar viver essa santidade. Neste vídeo, o primeiro vídeo do Retiro, Jesus vem falar sobre a nossa vocação, que nós somos criados para essa comunhão com Deus, para ter
diálogo contínuo com o nosso Criador. E Ele nos chama desde o nosso nascimento, para que nós possamos ter essa amizade com Deus e esse relacionamento interior com Jesus na nossa alma, conversando com Ele no nosso interior, pedindo luzes para Ele em cada situação que nos apresenta, em cada em cada em cada passo, nós deveríamos, né, pedir para Jesus ir conosco, e nós estaríamos, assim, totalmente conectados com Ele, nessa nessa unidade com Ele, que é o que Ele desejou para nós quando Ele nos criou. E para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer o amor de Deus, porque isso é o amor dele por nós. Ele não nos criou, como eu disse anteriormente, para nos colocar aqui nesse mundo para vivermos, né, como as pessoas dizem, a Deus dará, né? É uma expressão que as pessoas usam para dizer que cada um está por sua conta e risco aqui nessa terra, e que as pessoas por si próprias elas devem lutar para conseguir sobreviver nesse mundo, né, da forma como elas conseguirem, né? Muitos buscam o poder para isso, né, oprimindo os outros para ter mais, mas não é dessa forma que é a vida aqui na Terra. Não dessa forma que ela deve ser, porque isso é uma forma egoísta de viver. Enquanto que cada um tiver pensando em si próprio, né, cada um tiver com esse pensamento egoísta de querer se dar bem, digamos assim, aqui na Terra, o mundo vai se tornar um mundo cada vez pior de se viver. Por quê? Porque essas pessoas elas estão buscando a verdade em lugares errados. Elas estão buscando a própria verdade dentro de si mesmas, com este egoísmo, que é a pior coisa que pode predominar numa criatura, é o egoísmo, quando ela pensa somente em si. E o dom da divina vontade é quando a criatura que vive nessa vontade divina, ela não pensa mais em si própria, ela passa a pensar só no que Deus quer. E o que que Deus quer? Salvar as almas. E o que que ele deseja, né? Que todos vivam, né? Vivam essa santidade divina, porque essa santidade, ela não é egoísta, ela não busca salvação para sua própria alma, né? E, e, e aquelas pessoas que nem a santidade buscam, né? Essas que vivem no egoísmo, na ganância, né? Elas estão com a vontade humana delas na forma mais rebelde que possa existir, que é uma vida sem Deus, né? Totalmente sem Deus. Aquelas que estão ainda na santidade das virtudes, que estão buscando, mesmo que seja, né, a sua própria salvação, elas pelo menos estão unidas a Deus de alguma forma, né? Elas fazem o bem, assim, digamos, entre aspas, porque o bem não, nós não somos capazes de fazer, né? Se alguém faz o bem, é Deus, né, que faz o bem através daquela criatura que está unida a Ele. Se elas estão, né, mesmo buscando, né, a salvação da sua própria alma, elas estão em constante oração pelas pessoas, elas estão, aquelas que estão verdadeiramente unidas a Deus, elas estão eh, alcançando também graças de Deus, porque Ele não nega nada, né, para quem pede com uma intenção verdadeira, né, com uma intenção reta de coração. Mas Ele não quer, né, essa, digamos assim, santidade egoísta nas pessoas. Ele deseja
que todos vivam, né, nessa comunhão com Ele, nessa união com Ele, para poder todos, buscarem, eh, o mesmo que Ele, né, desejar salvar todas as almas desses que estão nessa vontade humana, egoísta, que pensam em poder, em ganância, né, é para elas que vão ser atingidas principalmente com o fruto da oração, né, de quem vive na divina vontade, principalmente. E essa verdade, né, que essas pessoas elas buscam, né, individualmente, eh, elas não estão buscando, né, elas estão, no lugar certo, porque nós não podemos encontrar em qualquer lugar, porque a verdade é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só se encontra a verdade buscando Ele. E nessa unidade com Ele, nós vamos conhecer a verdade, como ela realmente é, né? Como Jesus realmente é, o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele faz. Então muitas pessoas, elas buscam essa verdade de uma forma assim racional, né? De uma forma assim pensando no na realidade das coisas que acontecem aqui na Terra, mas na verdade o que Jesus quer é que nós busquemos no âmbito espiritual, né, que nós buscamos, interiormente na nossa alma junto com Jesus, entender as coisas para poder, eh ter a revelação da verdade, que é Ele que vai trazer para o nosso coração, quando nós estivermos nessa união com Ele. Porque se nós ficarmos olhando para o racional, não vai fazer sentido. Nós precisamos olhar para o sobrenatural, para o espiritual, termos o olhar somente nisso, e aí nós vamos, Jesus vai nos mostrar, vai nos revelar, né, a verdade. As coisas que estão acontecendo, né, o para que estão acontecendo, e nós vamos, ao compreender, nós vamos correspondendo, porque nós vamos, tendo a consciência, né, de que tudo que acontece, tem um para quê, tem um propósito, tem uma finalidade. E aí nós vamos, vivendo dessas verdades que ele nos mostra no na nossa mente, e que ele usa desses 3 poderes que ele colocou na criatura ao criar, né, quando ele soprou, né, em Adão o a vida, ele já também colocou esses 3 poderes, que são a inteligência, a memória e a vontade, porque a inteligência, ela foi, criada com a vontade ela é a chave para nos unir a Deus. Então, a vontade se une ao Pai, a inteligência humana ao Filho e a memória humana ao Espírito Santo. E tudo isso foi criado porque o amor de Deus, ele não podia ficar contido nele. Ele quis extravasar num excesso de amor e criar a criatura para a criatura ser formada imagem e semelhança dele, ele podia, nessa criatura, compartilhar do seu amor. Então, da mesma forma que Deus, ao criar o homem, ele, digamos assim, doou o seu amor, né? Ele deu a nós esse amor, ele também quis nos ensinar a fazer isso, né, quando Jesus, ele se encarnou para nos ensinar a doar-se por amor a Deus, em direção à vontade do Pai, né? Ele dizia sempre: "Eu vim para fazer a vontade do meu Pai". E ele nessa
nessa vida que ele teve aqui na Terra, nessa humanidade de Jesus aqui na Terra, ele veio nos ensinar que nós, façamos, né, todos nós esse caminho de renúncia, né, de renunciarmos a nós mesmos, assim como ele renunciou, né, à vontade humana que ele tinha. Jesus ele foi feito, Jesus ele veio, né, na humanidade de Jesus, né, ele era um homem perfeito, ele tinha uma vontade também como nós temos. Ele só não tinha pecado, mas tudo o que nós sentimos, pensamos, passamos, sofremos, tudo Jesus sofreu, só que como ele a vontade divina dominava nele, então ele conseguia renunciar a tudo, né, de uma forma sofrida, mas ele conseguia facilmente renunciar, porque a vontade divina domina sobre a vontade humana. Então, ele veio nos ensinar, né, para que nós pudéssemos também, doar a nossa vontade humana e ficar com a vontade divina, para que ela domine sobre nós, porque essa vontade divina, ela foi perdida, né, nós não, temos mais, ela não domina mais na criatura, porque Adão, né, perdeu esse dom. Era para, nós todos vivermos como Adão e Eva viviam, né, porque eles viviam nessa unidade com Deus. E quando ele desejou, né, fazer um ato de vontade própria, porque foi o teste dele, porque todos passam por teste, Nossa Senhora passou por um teste para dizer sim ou não, se ela aceitava vir, imaculada por dar já, antes de nascer, a sua vontade para viver a vontade divina. Ela disse sim, ela passou no teste. Adão disse não, Adão não passou no teste. Até os anjos foram testados e Lúcifer disse não. Então o anjo, que era um anjo de luz, passou a ser um anjo de trevas, porque ele disse não ao teste que foi, né, dado a ele. E nós também passamos por testes, principalmente quando chega até nós o conhecimento desse dom de viver a vontade divina. Então, quando Adão, não passou no teste, ele se desligou, né? Foi desligado dessa vontade divina, porque ele quis, né? Ele quis ser como Deus, né? Ele já tinha tudo, mas ele quis mais, né? Ele teve um pensamento egoísta ali, de pensar em si próprio, né? Quando a Eva, ofereceu para ele o fruto e, né, disse para ele que eles poderiam ser como Deus, ele, né, caiu na tentação e disse sim, né, que quis provar do fruto, então ele não passou no teste e se desligou da vontade divina, mas a vontade divina não foi eliminada, né, Deus não, como fala assim, retirou definitivamente, né, estava suspensa até que a humanidade estivesse preparada para receber, né, agora, nesses tempos que nós vivemos, que são os tempos finais, né, onde a humanidade está cada vez mais, obstinada no pecado, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais egoísta, né, gananciosa, desejando o poder, né, a qualquer custo. Jesus vem nos trazer esse dom novamente, né, para que nós possamos retornar a esta santidade que foi perdida, mas que pode ser, restabelecida se nós realmente, desejarmos, né, viver nessa vida de união com Ele, nesse relacionamento com Ele, nessa amizade com Ele, que é
a melhor coisa que pode acontecer com uma criatura, não tem nada melhor que Deus possa fazer, né, com o ser humano do que dar para ele esse dom novamente, né, que Adão perdeu. É algo assim muito grande que falta palavras para explicar. Então, o que nós precisamos fazer, né, dar a nossa resposta individual, né, renunciar à nossa vontade e se entregar à vontade de Deus. E isso é possível. A pessoa que desejar fazer isso, ela deve buscar, né, conhecer o livro do céu, né, desejar saber como que se faz isso, porque tem um processo, né, que precisa, né, para poder compreender realmente de um acompanhamento que nós temos, né, no nosso grupo do WhatsApp, onde nós estudamos, meditamos todos os dias trechos do livro do céu para compreender, né, o mais nós aprofundamos muito, né, o mais que nós podemos, né, nesses escritos, né, e Jesus vai nos iluminando, vai nos mostrando, nos ensinando através da pessoa que foi escolhida para essa missão, né, de estar à frente, né, para nos ajudar, que é a Aline, né, e e quem tiver interesse é só, procurar, né, a ela, que vai conseguir também, né, compreender para poder viver essa santidade, que é algo maravilhoso que Deus tem para todos. Amém.